Cumprimento a todos com a paz do Senhor, seja muito bem-vindo à nossa 13ª videoaula da nossa lição de jovens, onde durante esses 3 meses estivemos estudando sobre Jesus, o Filho de Deus, os sinais e ensinos de Cristo no Evangelho de João. E hoje a nossa lição nos diz o seguinte: para que creiais que Jesus é o Filho de Deus. Tivemos aí um trimestre riquíssimo, né, com muita instrução da Palavra de Deus para as nossas vidas, embora resumida, é claro, não estudamos todo o Evangelho de João, mas apenas essa parte principal, Jesus, o Filho de Deus. Eu acho que os amados deu para perceber, aqueles que leram na sua revista, participaram da escola dominical em sala de aula, ou até mesmo assistiram alguma videoaula dessas lições, deu para perceber que o objetivo central do Evangelho de João é mostrar a divindade da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aqui nestas lições nós pegamos apenas sinais, os 7 sinais que mostram, que dão prova aí de que Jesus realmente é Deus, o Filho do Deus bendito. O nosso texto hoje está em João capítulo 20, verso 31, que nos fala o seguinte: é um texto digamos, um texto conclusivo, digamos, de tudo aquilo que João escreveu. Ele chega a uma conclusão dizendo o seguinte: olha, estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Veja que João finda o livro falando o porquê da escrita, a razão, de tudo que ele escreveu, testemunhando ali os feitos do Senhor, os milagres do Senhor. O objetivo era justamente esse, para que aqueles que acreditassem em Jesus pudessem crer através da escritura, dos sinais, dos milagres, mas viesse a crer em Jesus com um objetivo principal, para que pudesse ter vida em seu nome. Ou seja, Deus concedeu a graça de que João escrevesse tudo o que ele escreveu no Evangelho que traz o seu nome, para que cada um de nós, lendo este Evangelho, ou ouvindo o Evangelho, pudéssemos crer e, crendo, certamente, tenhamos vida no nome de Jesus. Então, não será por evidências ou argumentos filosóficos que as pessoas serão salvas, mas pela pregação do Evangelho no poder do Espírito Santo. Pregação do Evangelho no poder do Espírito Santo de Deus. Nós temos uma leitura bíblica, um texto bíblico que está em João capítulo 20, verso 26 ao 31, que foi o que lemos agora, onde deu o texto seguinte: 8 dias depois, estavam outra vez seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Pai seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, chega a tua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse Jesus: Porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Veja uma coisa interessante aqui. Pegando o primeiro milagre, o primeiro sinal que Jesus fez, que foi transformar água em vinho, lá nas bodas de Caná da Galileia, nós encontramos naquele texto o primeiro momento em que Jesus se revela diante dos seus discípulos como o Filho de Deus bendito, através dos seus sinais, claro. E isso fica claro no texto, porque a Bíblia diz que os seus discípulos creram nele. Os seus discípulos creram nele depois do sinal lá da transformação da água em vinho. Quer dizer,
Com isso, os discípulos estão mais juntos, mais crentes, mais confiantes e motivados até em continuar seguindo Jesus. Porque ele não era qualquer um, mas o Filho do Deus vivo. Então, concluindo, dizemos que todos os sinais que foram feitos, eles estavam testificando de que Jesus era o Filho de Deus. Vamos falar um pouco sobre a incredulidade de Tomé. A exigência de evidências. O texto de João, que nos apresenta o propósito de seu evangelho, começa com a narrativa da aparição de Jesus aos discípulos e a incredulidade de Tomé. Este queria provas cabais da ressurreição do Mestre, rejeitando o testemunho daqueles que já haviam estado com ele. Observe um detalhe aqui. Observe um detalhe. Tomé queria provas cabais. Tomé queria colocar a mão, queria tocar com as mãos, ver com seus olhos e tocar com as mãos. Só que Jesus não aprovou essa atitude do Tomé. Jesus ele deixou claro para ele que ele só havia crido porque havia visto, mas que era bem-aventurado os que não viram, mas creram. Claro que você não vai andar por aí acreditando em tudo, mas a maneira como a palavra de Deus chegou através de testemunhas verídicas e oculares aqueles discípulos que estavam reunidos, Tomé não foi muito feliz em não acreditar. Não será por evidências ou argumentos filosóficos que as pessoas serão salvas, mas pela pregação do Evangelho no poder do Espírito Santo, o único que pode convencer do pecado, da justiça e do juízo. A palavra proclamada, porém, quem convence as pessoas é o Espírito Santo de Deus. Eu não posso usar meios quaisquer para tentar convencer alguém que eu não vou conseguir. Eu posso adquirir maneiras, formas, meios, digamos, de fazer com que uma pessoa se sinta confortável na nossa denominação. Você pode preparar o ambiente, deixar um ambiente agradável, climatizado, assentos bons, tudo bem organizado, bacana. Mas o coração dessa pessoa, só o Espírito de Deus que pode convencê-la, à medida que ele vai ouvindo o Evangelho. A rejeição do testemunho. A reação de Tomé foi muito incisiva, rejeitando o testemunho dado pelos demais discípulos que, jubilosos, lhe anunciaram terem visto o Senhor. Além de considerar insuficiente o testemunho de seus irmãos, a expressão de Tomé demonstra verdadeira resistência à narrativa que lhe foi apresentada, pois considerava ser necessário não apenas ver Jesus, mas examinar em detalhes o seu corpo. Veja que o cidadão estava numa situação bem delicada. Ele primeiro rejeita o testemunho de quem viu o Mestre e ele vai a um ponto extremo, dizendo que não bastava ver, ele queria ver as marcas, ele queria algo mais, ele queria uma prova cabal, entende? Isso é muito delicado, muito perigoso. Imagine se para crer na ressurreição fosse necessário todo esse processo. No meu caso, no seu caso que está me ouvindo agora, estaríamos perdidos. Se fosse para a gente crer em Jesus, vendo e além disso, colocando as mãos nos ferimentos ali provocados pelos cravos, nós estávamos perdidos. Porque Jesus jamais vai descer do céu. Jamais vai descer do céu em corpo de glória e nos permitir tocar nele para poder a gente acreditar nele. Não é verdade? Veja que só um exemplo de que a palavra é suficiente. Quando o rico está lá no Hades, que ele pede para que Abraão ressuscite, envie alguém lá
para pregar para os irmãos dele, tinha lá 5 irmãos, o Abraão responde para o rico: lá tem Moisés e os profetas, ouçam. Quer dizer, a fé vem pelo ouvir, não pelo ver. Pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tudo que precisamos é ter fé no que a palavra do Senhor já testifica para nós. Somente a revelação de Jesus, o Cristo ressurreto, abrindo-lhes as Escrituras, pôde romper o véu da incredulidade. Porque não somente o Tomé, mas teve outros que mesmo o vendo ainda duvidaram. Fazendo com que os discípulos crescem na ressurreição, somente a revelação de Jesus, o Cristo ressurreto, abrindo-lhes as Escrituras, pode romper o véu da incredulidade, fazendo com que os discípulos crescem na ressurreição. Isso fez ele falando aos que iam para Emaús e aos 11, quando lhes apareceu. Jesus, ele finda se revelando ali, abrindo as Escrituras. Por exemplo, os discípulos estavam indo no caminho de Emaús, não conheceram Jesus, mas ao ponto em que Jesus ia falando das Escrituras junto com eles, a Bíblia diz que eles iam sentindo o seu coração arder. E no partir do pão, realmente, eles conhecem ali de que era Jesus que estava com eles. No poder do Espírito, como vimos, nenhuma narrativa de encontro com o Jesus ressuscitado produziu por si só fé no coração dos que a ouviram, pois todos apresentaram a exigência de vê-lo, como ocorreu com os próprios discípulos que andaram todo o tempo com o Mestre. O entendimento de todos estava obscurecido e não poderia ser aberto à fé, sem a operação de uma revelação sobrenatural, que era a ação do Espírito de Deus na vida, cada um deles. Como subiria para o Pai e a mensagem da ressurreição precisaria ser pregada pelos discípulos, Jesus os advertiu para que ficassem em Jerusalém até que do alto recebessem poder para testemunhar. Ou seja, por que poder para testemunhar? Para que os discípulos fossem reconhecidos e aplaudidos e coisa e tal pelas pessoas? Não. Para que aquela mensagem fosse conduzida pelo Espírito de Deus até o coração dos ouvintes, para que eles viessem a crer, o que não é diferente hoje. Nós somos extremamente dependentes do Espírito de Deus para que ele convença alguém. Do contrário, essa pessoa nunca vai conseguir sair do pecado. Então, como os discípulos não criam neles mesmos, ou seja, no testemunho de uns para os outros, quem mais creria se testemunhassem sem o poder do Espírito Santo? Ora, se eles que conheciam uns aos outros e sabiam da lealdade, da honestidade um do outro, quando aqueles que viram Jesus testemunharam, os outros não acreditaram, imagine se as pessoas lá fora acreditariam neles. Entende a necessidade de eles estarem revestidos de poder? Porque só o Espírito de Deus pôde fazer isso. Convencer as pessoas de que elas precisavam crer em Jesus. Então, cheios do Espírito Santo, eles estavam capacitados a testemunhar não apenas em Jerusalém, mas em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra, como diz Atos 1 e versículo de número 8. Segundo, a incredulidade e heresias. A incredulidade é um solo fértil para o surgimento de falsos ensinamentos, heresias. Quando não se obtém pela fé o entendimento das verdades espirituais, buscam-se explicações espúrias, no afã de negar e atacar a verdade cuja revelação não foi alcançada. Já nas primeiras décadas da igreja primitiva, surgiram diversas heresias que visavam perturbar a fé cristã. Os apóstolos se puseram a refutar esses falsos ensinos,
como lemos principalmente nos escritos de Paulo e também nos escritos de João. Por que João se preocupa em trazer uma mensagem apresentando Jesus ressuscitado, Jesus como Filho de Deus? Porque haviam pessoas que não criam na concepção virginal de Jesus, nem tampouco na sua divindade. Então, nos dias do apostolado de João em Éfeso, eram entre 3 e 4 décadas após os sinóticos, surgiu a necessidade de combater um movimento herético altamente pernicioso que começava a florescer e que iria causar muitos males à fé cristã, especialmente até o quarto século, que foi o gnosticismo. Nós vamos ver um pouquinho resumido, bem resumidos, e um pouquinho a respeito do gnosticismo. O que é gnosticismo? Os gnósticos interpretavam as escrituras sob forte influência da filosofia, que dava fortemente e preferência e muita vazão ao pensamento humano. Além de distorcer a palavra de Deus, mais tarde produziram diversos escritos apócrifos, preparados para fundamentar suas crenças. Assim, o gnosticismo caracterizava-se como um movimento filosófico religioso de índole sincretista. Era uma mistura, né? Pregava a existência de um dualismo, situando o bem e o mal como duas forças divinas em constante oposição. Dessa maneira, eles acreditavam que Deus tinha o seu lado mal, né? Pregava o espírito seria perfeitamente bom, enquanto a matéria terminantemente má, criada por um Deus imperfeito. Olha o tamanho da heresia, né? Enquanto a Bíblia apresenta Deus perfeito, por exemplo, João 5,48, está escrito: sede vós, pois, perfeitos, assim como é perfeito, né, o vosso Pai que está no céu. Né? Então Deus é perfeito em tudo que é e em tudo que faz, mas aqui o gnosticismo está apresentando um Deus imperfeito. Esse Deus imperfeito não existe, porque só existe um Deus verdadeiro e ele é perfeito. Né? A salvação seria a libertação das amarras da matéria, segundo o gnosticismo. Segundo o gnosticismo, a salvação seria a libertação das amarras da matéria, que no caso é o corpo. Né? Mas através do que aconteceria isso? Através da gnosis. O que é gnosis? Um conhecimento especial elevado. Por isso, o gnosticismo era uma espécie de culto de mistérios. Para os gnósticos, esse Deus mau, para eles, né, que criou a matéria, seria o Deus do Antigo Testamento, que não seria o Deus supremo, mas apenas uma emanação imperfeita dele. Olha que tragédia você acreditar num negócio desse, você ensinar uma coisa dessas, né? Dizer que existe uma emanação de Deus imperfeito que criou a humanidade. Né? Meu Deus do céu, o que é isso? Que criou a matéria, né? Quanto a Jesus, seria outra emanação divina. O iluminador enviado ao mundo, não em carne, mas em espírito. Né? Veja só, o gnosticismo ele nega que Jesus vem em carne. Agora, entende por que João está escrevendo a sua primeira epístola? Porque aqueles que negam que Jesus vem em carne, esse é anticristo, né? Esse é anticristão. Porque o Cristo ele é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Então, negar a humanidade de Jesus é negar Jesus. Negar a divindade de Jesus é negar também o próprio Jesus. Né? Não se pode negar uma parte nem outra. E por isso que João escreve a respeito na sua epístola. Né?
Então eles dizem isso, que Jesus veio, mas não veio em carne não, veio em espírito, para trazer um conhecimento especial que seria necessário para a pretendida libertação do mundo material e suas imperfeições. Na verdade, Jesus veio libertar as pessoas com a verdade. Mas, como perguntou Pilatos, o que é a verdade? A verdade é o próprio Jesus. A verdade são seus próprios ensinamentos. Não há nada de elevado, de ocultismo aqui. É os ensinamentos da palavra de Deus que é bom para toda a humanidade, é padrão de vida para qualquer pessoa se dar bem. Jesus veio para revelar o Pai. Ele, como o verbo vivo, ele veio para revelar a pessoa do Pai. Ele não veio para como um Deus perfeito e o Pai uma parte imperfeita da divindade. Jamais. Deus é pleno, Deus é perfeito e sempre será. Bem, terceiro ponto, para a gente terminar. Fé no Filho de Deus. Jesus é o Cristo. O Jesus que haviam visto, tocado, era o verbo que estava com Deus no princípio, relatado por Moisés em Gênesis 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Mais que isso, naquele princípio, ele já era Deus, pré-existente, eterno e incriado, criador de todas as coisas. Por isso João enfatiza que seus escritos tinham como finalidade levar seus leitores a crerem que Jesus, o mestre da Galileia, é o Cristo, o Filho de Deus. Isso é muito importante acreditar assim, porque quando Jesus pergunta o que as pessoas dizem que eu sou, e quem vocês dizem que eu sou? Aí as pessoas haviam deixado Jesus e tal, e ele pergunta para os seus discípulos, querem vocês também se retirar? E é quando Pedro responde algo por revelação do Pai. O próprio Pai revelou isso para Pedro no seu coração. Pedro diz, para onde iremos nós, se só tu tem palavra de vida eterna? Então não crer em Jesus, não existe para onde ir, nós somos do caminho. Pedro foi claríssimo, para onde iremos, só tu tem palavra de vida eterna. Isso é muito interessante. Por isso, o João enfatiza que seus escritos tinham como finalidade levar seus leitores a crerem que Jesus, o mestre da Galileia, é o Cristo, Filho de Deus. Crer para ter vida eterna. A fé perfeita em Jesus consiste... Eu queria pedir uma dobrada atenção dos amados que estão me assistindo agora. Observe essas frases, esses trechos dessa lição. A fé perfeita em Jesus consiste na certeza de que ele, Jesus, é o Filho de Deus que se encarnou para redimir a humanidade perdida. Entende? A sua fé, a nossa fé é perfeita quando nós cremos. Nós temos certeza não somente que Jesus é o Filho de Deus, mas que este Filho de Deus se encarnou, nasceu de uma mulher como homem, com uma finalidade. Quando nós cremos dessa maneira, então nossa fé é perfeita. Entende? Como você crê em Jesus? Nós devemos crer em Jesus com a certeza de que ele é o Filho de Deus e que se encarnou para redimir a humanidade. Se não acreditarmos assim, olha, a nossa fé vai ser imperfeita. Eu não estou afirmando isso porque, pegando um trecho da lição, a própria palavra de Deus é quem deixa base claríssima para isso. Que foi assim que ele veio e que a finalidade de ele vir aqui a esta terra foi redimir a humanidade. Então, não podemos nos contentar com qualquer revelação de Jesus que seja inferior a esta verdade plena. Precisamos compreender sua missão salvífica e não confundi-la com qualquer outra expressão religiosa. O mundo pode estar cheio de expressões religiosas, nós precisamos desta base. No panteão do presente século, muitos pretendem situar Jesus
apenas como mais uma opção no mercado da espiritualidade. Isso é muito perigoso. Crendo no uso das Escrituras, crendo no Jesus das Escrituras, temos vida em seu nome. E o melhor, vida para sempre. Conforme está escrito em João capítulo 5, verso 24. Verdade, verdade vos digo que aquele que acredita, que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Extraordinária revelação. Quão extraordinária é a revelação obtida por João, que viu em Jesus os sinais de Deus ou do Deus eterno, e assim registrou para nós. Em João, o Jesus nascido de mulher é o Verbo eterno, que o Pai enviaria ao mundo na plenitude dos tempos, para manifestar a graça salvadora. Pela graça sois salvos. Como está escrito também em Gálatas 4, versículo 4, onde fala que, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido mulher, nascido sobre a lei, para resgatar aqueles que estavam debaixo da lei, tal receberiam o Espírito de Deus, Enfim, todo esse processo do novo nascimento que acontece, o Espírito de Deus é dado, podemos agora falar com Deus, chamá-lo de papaizinho, ou de papai, ou de pai, que é mais ou menos o significado aí da expressão Abba Pai. E essa intimidade maravilhosa que é possível hoje, por meio da pessoa de Jesus, que dá acesso à presença do Pai. Então concluímos a lição dizendo que encerramos esse trimestre e devemos tributar ao nosso Deus a gratidão, ao Deus eterno, que pelo Espírito Santo dirigiu todo o processo de registro das verdades por ele reveladas, necessária para a nossa eterna salvação. Tributemos graças também por ter ele dirigido os pais da igreja para refutar os escritos apócrifos e reunir no cânon sagrado os livros verdadeiramente inspirados, como o Evangelho de João, o Evangelho do Filho de Deus. Que Deus abençoe em Cristo a tua vida, o teu coração, e convido você para o próximo trimestre, próxima semana, a gente já vai estar publicando a primeira videoaula da primeira lição de jovens do segundo trimestre, e convido os amados a continuarem estudando a Bíblia, para crescerem na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, até a próxima aula, em nome de Jesus.